O vestido estava pronto. Branco, rendado, com um toque romântico. Ela estava prestes a se casar com seu amor. Mas 15 dias antes do casamento, descobriu que seu noivo estava tendo um caso com a cerimonialista. Traumatizada, jurou nunca mais se entregar ao amor, até que o italiano Leonardo entrou em sua vida. Entre encontros inesperados e manipulações que ameaçam separá-los, ela precisa escolher: continuar presa ao medo ou arriscar tudo por uma paixão capaz de mudar seu destino para sempre. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Aurora provava o vestido, que tinha um toque romântico, e fazia ela se imaginar caminhando pelo corredor ladeado de flores, sob olhares marejados de emoção. A lista de convidados estava fechada, a decoração aprovada, o salão escolhido, tudo planejado com perfeição. Era como se, enfim, sua vida estivesse no compasso certo. Aos 33 anos, após um relacionamento estável com Cristiano, o homem que conhecera em um congresso 4 anos atrás, ela acreditava que seu destino estava selado. De professora de italiano a futura esposa de um empresário influente, Aurora havia deixado o Rio de Janeiro para se estabelecer em São Paulo. Largou o emprego, atendendo a um pedido dele logo após o noivado, e mergulhou de cabeça na rotina da empresa do futuro marido. Mudou toda a sua vida por amor. Cristiano, sempre decidido e encantador, parecia um homem irresistível. Flores, presentes, promessas. No início, sua dedicação era total, mas nos últimos 2 meses, uma sombra silenciosa começou a se instalar entre eles. Aurora, consumida pelos preparativos do casamento, não percebia de imediato o distanciamento. Só mais tarde notou as desculpas, o jeito evasivo de Cristiano. Muito trabalho, cansaço, indisposição. A intuição dela acendeu uma luz de alerta, mas ele parecia calmo demais. Quando contou que acompanharia a cerimonialista Paula para contratar a banda da festa, Aurora apenas sorriu, tentando acreditar que era apenas mais um gesto de cuidado. Não quis parecer ciumenta, afinal, tudo precisava estar perfeito. É só estresse pré-casamento, repetia para si mesma, mas o fim de semana seguinte desmoronou suas certezas. Cristiano sumiu, alegando envolvimento em um novo projeto da empresa. Aurora, mesmo desapontada, deixou passar, até que, na segunda-feira, recebeu uma mensagem de sua confidente. Vi o Cristiano ontem. Ele estava com a Paula. Estranhei vê-los juntos. A frase soou como trovão em um dia de céu limpo. Naquela noite, tomada por um silêncio desesperado, Aurora foi até o apartamento do noivo. Chegando lá, a cena que destroçaria sua vida surgiu diante de seus olhos. Paula saía do prédio, ajeitando o cabelo, enquanto Cristiano a beijava antes de ela entrar no carro. O chão pareceu ruir sob seus pés. O corpo tremeu, o rosto queimou e a certeza cravou-se em sua alma. Não havia mais nada a planejar. Aurora entrou no apartamento sem dizer palavra. O olhar marejado e a voz embargada bastaram para calar Cristiano. "Você acha que eu sou idiota?" sussurrou, cada sílaba carregada da dor mais funda. Cristiano hesitou, antes de se render a desculpas frias, ensaiadas. Disse que não queria machucá-la, que tudo simplesmente aconteceu. Confessou que estava envolvido com Paula e que o casamento precisava ser cancelado. As palavras soaram definitivas, como um veredito cruel. Aurora chorou, implorou e se humilhou. Pediu uma segunda chance, mesmo sabendo no fundo que jamais poderia perdoar. Mas Cristiano foi categórico. "Não tem mais casamento, Aurora. Me desculpa. Eu não quero mais casar com você." Foi o golpe mais duro de sua vida. Ser traída e rejeitada pelo homem a quem dera amor, planos e anos de dedicação. 3 dias depois, ainda em estado de choque, tentou retomar a rotina e foi trabalhar. Mas ao chegar na empresa, foi chamada ao RH. O silêncio da sala era sufocante. Supervisores evitavam seus olhos, enquanto a sentença caía como mais um punhal. "Decidimos encerrar seu contrato.
Era o segundo golpe em sequência. Ainda ferida pela traição, agora também perdia o emprego que aceitara apenas por insistência dele. A justificativa era vaga, mas Aurora entendeu tudo. Cristiano não queria vê-la nem ali. Sem apoio, sem amor, sem trabalho, restava-lhe apenas o vazio. Aurora saiu da empresa com a pasta nas mãos e as lágrimas já secas no rosto. A cidade, que antes parecia vibrante, agora a sufocava. O silêncio do elevador, o som abafado dos passos no saguão, cada detalhe denunciava o abandono. Nas semanas seguintes, a dor se transformou em sobrevivência. As contas do casamento estavam todas em seu nome: buffet, decoração, vestido. Cristiano sumira, bloqueando-a em todos os contatos, como se nunca tivesse existido. Ela tentou negociar, vender o que podia, recorrer às economias. Logo, porém, percebeu que não conseguiria se manter por muito tempo. Quando aluguel, condomínio e contas começaram a vencer, não restou alternativa. Aceitou o conselho da mãe e voltou para o Rio de Janeiro. A despedida de São Paulo foi amarga, mas dentro dela brotava uma semente, não de esperança, mas de reconstrução. Levava consigo uma mala com roupas, dívidas, uma alma despedaçada. E a sensação estranha de que sua história ainda estava apenas começando. No Rio de Janeiro, 5 meses se arrastaram. Aurora ainda vivia sob o peso da traição. Sentia-se apagada, sem autoestima, incapaz de se olhar no espelho com ternura. Morando com a mãe e a irmã, buscou trabalho por meses, mas só conseguiu uma vaga temporária em uma livraria. Pelo menos estava cercada de livros, um de seus amores antigos. Para complementar a renda, aceitou também um segundo emprego e nunca pensou que um dia usaria salto alto para equilibrar bandejas e servir taças. Naquela noite, lá estava ela. Uniforme impecável de garçonete, coque apertado, maquiagem leve tentando esconder as olheiras de noites mal dormidas. O vestido preto simples destoava do brilho da inauguração luxuosa de um condomínio à beira-mar, no bairro dos ingleses. O mar sussurrava ao longe, enquanto a música ambiente se misturava ao tilintar das taças de cristal. Aurora caminhava com passos discretos entre os convidados, oferecendo champanhe. Havia delicadeza em seus gestos, embora o coração ainda guardasse a lembrança amarga de um casamento que jamais aconteceria. Durante uma pausa atrás de uma das colunas do salão, ouviu uma conversa que mudaria seu destino. 2 homens gesticulavam aflitos, papéis nas mãos. O tradutor ainda não chegou? O investidor está a caminho e só fala italiano. Aurora sentiu o impulso quase involuntário de se aproximar. Com a voz levemente trêmula, disse: "Desculpem me intrometer, mas sou fluente em italiano. Posso ajudar se quiserem." Os 2 se entreolharam surpresos. Um deles sorriu aliviado. "Sério? Isso seria incrível. Ele é exigente, mas se conseguir, serei eternamente grato." Minutos depois, Aurora foi conduzida a uma sala reservada. Um homem alto, de blazer azul impecável, analisava algumas plantas de projeto. Quando levantou os olhos e encontrou os dela, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Ele sorriu contido e perguntou: "Boa noite, vuoi essere la mia voce stasera?" "Boa noite. Você será a minha voz esta noite?" Ela respondeu em italiano fluente. "Sim, com prazer. Senhor?" "Leonardo." "E você?" "Meu nome é Aurora." O nome soou diferente na boca dele, quase como um segredo compartilhado. A negociação se estendeu por 40 minutos. Aurora traduziu cada palavra com precisão, suavidade e uma naturalidade surpreendente. Leonardo a observava com atenção, mais fascinado pela mulher diante dele do que pelas cláusulas do contrato. Sua voz era calma, quase musical. Seus olhos atentos, mas nunca invasivos. A presença dele tinha algo magnético. Quando os outros homens deixaram a sala, ele a encarou por mais tempo do que o necessário. Aurora parecia diferente àquela luz. Pele levemente bronzeada, expressão marcante, cabelos longos e escuros, emoldurando um olhar profundo. Leonardo disse baixinho:
Você tem talento, mas também uma dor nos olhos que não combina com esse sorriso encantador. Aurora desviou o olhar sem saber como responder. Ninguém havia percebido isso em meses. Grazie, signore. Foi um prazer ajudar. Ele estendeu a mão, firme mas suave, segurando a dela por um instante a mais. Quando se despediram, Aurora voltou ao salão sentindo-se estranhamente viva, como se algo adormecido dentro dela tivesse acabado de despertar. E, no decorrer da noite, Leonardo a observava de longe, acompanhando seus movimentos entre as mesas. 2 dias após o evento, Aurora voltava para casa exausta após o turno duplo no buffet. A cidade ainda respirava o calor do verão, mas na vida dela, o clima era de transição entre o cansaço e a reconstrução silenciosa. A rotina seguia apertada. Pela manhã trabalhava em uma modesta livraria. Nos fins de semana, atuava como garçonete em eventos luxuosos. Naquela noite, ao largar os sapatos na entrada do pequeno apartamento, notou uma notificação no celular. Um número desconhecido. A mensagem estava escrita em italiano. Aurora, sono Leonardo. Possiamo parlare di lavoro? Hai tempo domani per un caffè? Aurora, sou Leonardo. Podemos conversar sobre trabalho? Você tem tempo amanhã para um café? Ela leu a mensagem 3 vezes, em silêncio. As mãos suavam. Como ele conseguira seu número? O que queria dizer com trabalho? Depois de meses se sentindo rejeitada e descartada, aquela mensagem soava como uma fagulha de esperança. Talvez fosse a chance de um trabalho melhor. Mas Aurora não podia ignorar o impacto do olhar de Leonardo, aquele homem elegante, de postura firme e olhos verdes penetrantes. Empresário bem-sucedido, já nos 45 anos. Um certo fascínio a atingiu, mas logo afastou o pensamento. Um homem assim não se interessaria por alguém tão apagada como ela se sentia nos últimos meses. Na tarde seguinte, Aurora vestiu uma camisa branca de botão, escovou os cabelos, aplicou uma maquiagem leve que realçava seu olhar e passou um batom discreto. Leonardo a aguardava em uma cafeteria elegante em Copacabana, sentado próximo à janela, um livro em italiano aberto à sua frente. Ao vê-la, levantou-se com um sorriso gentil e puxou a cadeira para que se sentasse. Grazie per venire, disse ele. Aquele dia, na inauguração, você salvou meu negócio. Aurora sorriu ainda um pouco tensa. Fico feliz em ter ajudado. Como conseguiu meu número? Ele explicou que havia conversado com o organizador do evento, que gentilmente forneceu seu contato. O gesto a agradou. Então falou sobre sua proposta. Estou comprando propriedades para investir na região e preciso de alguém bilíngue para me acompanhar em reuniões e facilitar a comunicação. Você tem inteligência e elegância natural. Quero contratá-la. É um trabalho sério, bem remunerado, e precisamos de alguém em quem possamos confiar. Aurora hesitou. Soava bom demais para ser verdade, mas havia algo nele. A serenidade, o respeito, a forma direta e educada com que falava. Pensou um pouco e aceitou, desde que o trabalho não interferisse em suas manhãs na livraria. Naquele instante, algo começou a mudar dentro dela. Não era apenas o convite profissional, nem a atenção inesperada de um homem como Leonardo. Era a maneira como ele a via. Não apenas como presença física, mas como alguém digno de atenção genuína. Nos dias seguintes acompanhou-o a visitas de imóveis, reuniões no escritório e almoços com investidores. Ele era exigente, mas gentil, nunca invadia seu espaço, nunca pressionava. Aos poucos, Aurora permitiu-se respirar novamente. Começou a cuidar da pele, dos cabelos, a escolher roupas com mais carinho. A tristeza ainda morava em seus olhos, mas agora havia um brilho discreto, uma curiosidade silenciosa pela vida que ainda podia viver. 3 semanas se passaram desde que começaram a trabalhar juntos. Era fim de tarde, e Aurora e Leonardo estavam sentados no hall de um hotel de luxo à beira-mar no Rio de Janeiro, após uma longa reunião com investidores. Ele tirou o paletó, desabotoou o colarinho da camisa branca e relaxou os ombros. Ela, segurando um suco,
observava os barquinhos distantes, enquanto o céu se tingia de tons avermelhados. "Você pretende ficar morando no Rio de Janeiro?" perguntou ele, o olhar fixo no horizonte. "Não sei. Quando voltei para cá parecia um exílio, mas agora... Há dias em que sinto que faço parte deste lugar novamente", respondeu Aurora com sinceridade. Leonardo sorriu, quase como se captasse algo profundo em suas palavras. "Você tem uma alma antiga, Aurora. É raro alguém hoje em dia conversar olhando nos olhos." Ela o fitou, surpresa com a observação. "É que, por muito tempo, precisei implorar para ser ouvida. Aprendi a prestar atenção nos outros, para não me tornar invisível." Leonardo a encarou em silêncio, como se cada palavra atravessasse sua própria história. "Quem fez você se sentir invisível? Perdeu algo valioso", disse ele, num tom íntimo que fez Aurora desviar o olhar, corando levemente. Um silêncio confortável se instalou entre os dois, mas ao fundo, outro par de olhos os observava. Francesa, recém-chegada da Itália. "Mi dispiace per il ritardo, Leonardo", disse Francesa, postura impecável, perfume marcante preenchendo o ambiente. "Tudo bem", respondeu Leonardo sem entusiasmo. "Leonardo, esta é Aurora, minha intérprete e parceira de campo nos últimos projetos. E esta é Francesa, coordenadora administrativa da minha empresa. Já ouvi falar muito de você", disse Francesa, sorrindo com os lábios, mas não com os olhos. "É um prazer conhecê-la", respondeu Aurora, mantendo a educação e a gentileza. Durante a apresentação do novo terreno, Francesa tentava se envolver em cada decisão. "A fundação desta área é frágil. Devemos evitar um contrato precipitado. A engenharia estrutural será revista com um engenheiro amanhã", cortou Leonardo, lançando um olhar breve a Aurora. "Aurora, pode confirmar com o técnico o horário?" Francesa manteve a postura, mas o olhar já denunciava incômodo. No retorno ao hotel, não conseguiu conter o comentário. "Tenha cuidado, Leonardo. As brasileiras são muito sedutoras e você confia rápido demais nas pessoas. Isso pode custar caro." "Confio em quem me mostra a verdade, Francesa. Você deveria tentar. Estou apenas zelando pelo seu nome. Às vezes as pessoas escondem passados inconvenientes." "Cuidado com o que insinua", respondeu ele, entrando no elevador e deixando-a sozinha no corredor. Na semana seguinte, Leonardo enviou uma mensagem a Aurora. "Aceita jantar comigo sábado? Um lugar com ótima música e ambiente encantador." No sábado, Aurora passou a tarde diante do espelho, coração em mistura de ansiedade e expectativa. Não se arrumava para um jantar assim há meses, com intenção, com desejo silencioso. Escolheu um vestido vinho de decote discreto e tecido leve que marcava suavemente a cintura. Soltou os cabelos em ondas naturais e aplicou um perfume adocicado, delicado. No reflexo do espelho, viu não apenas uma mulher bonita, mas alguém que começava a se reconstruir. "Não é só um jantar", murmurou para si mesma. "É a primeira vez que me sinto viva desde a traição." Chegando ao restaurante à beira-mar, viu Leonardo já aguardando à mesa, camisa branca com mangas dobradas e blazer escuro sobre a cadeira. Ao vê-la, levantou-se devagar, como se a presença de Aurora o desarmasse por dentro. "Mamma mia", murmurou, quase num sussurro. "Você está espetacular." Aurora sorriu, sem saber se agradecia ou se envergonhava. "Achei que fosse apenas um jantar", disse timidamente. "E é. Mas um jantar pode ser o começo de tudo." À luz de velas, riam com leveza, compartilhando segredos invisíveis ao mundo. "Então, me conte algo que ninguém sabe sobre você", provocou Leonardo, girando a taça de vinho. Aurora hesitou. Já quis ser escritora, daquelas que vivem sozinhas em uma cabana, cercadas de livros, chá e gatos. "Gatos?", riu ele. Já estava gostando da ideia, até dos gatos. Ela gargalhou. "Vai me dizer que prefere cachorros? Prefiro mulheres que sabem rir de si mesmas." O garçom trouxe o prato principal e o clima permaneceu intimista.
A música ambiente, jazz suave, envolvia o salão. Em algum momento, Aurora desviou o olhar e perguntou baixinho: "Você confia nas pessoas, Leonardo?" Ele a observou por alguns segundos antes de responder. "Depois que perdi minha esposa, demorei até a confiar em mim mesmo." Aurora se surpreendeu. Quase nada sabia sobre a vida particular de Leonardo. "Sua esposa faleceu?" Leonardo baixou o olhar, pensativo, e falou com uma voz suave, carregada de lembrança. "Sim. Há 2 anos, em um acidente de carro, um motorista bêbado tirou a vida da minha esposa. Por muitos meses, fiquei perdido, e só agora estou começando a me reconstruir." Aurora assentiu, sentindo como se compartilhasse com ele um fardo silencioso. "Eu também me perdi por um tempo. Ainda estou me encontrando aos poucos." Os olhos de Leonardo suavizaram, e a frase que disse a seguir pairou no ar, densa e verdadeira. "Talvez a gente se encontre juntos." Naquele instante, os dedos de Aurora e Leonardo se tocaram sobre a mesa, e um calor inesperado percorreu ambos. Do lado de fora do restaurante, Francesa observava pela janela do carro. O casal sorria, mãos entrelaçadas brindando a noite. Ela bateu no volante com raiva, arrancando com força, dirigindo até o hotel com um único pensamento: como afastar aqueles dois? Enquanto isso, dentro do restaurante, Leonardo olhava para Aurora como se estivesse descobrindo um novo idioma. Cada gesto, cada sorriso, um mistério a desvendar. "Posso te contar um segredo?" perguntou ele, inclinando-se levemente. "Pode", respondeu Aurora, coração acelerado. "Desde que te vi naquele evento, não consegui tirar você da minha cabeça." Aurora corou tímida e sussurrou: "Eu também pensei em você, mais do que deveria." Os músicos começaram a tocar uma melodia que Aurora adorava, Strani Amori, de Laura Pausini. "Eu amo esta música", disse empolgada. Leonardo se levantou e a convidou. "Então, vamos dançar?" Aurora se levantou radiante, elegante. Leonardo segurou sua mão com delicadeza, abraçou sua cintura e a puxou suavemente para perto. O olhar dele permanecia fixo, intenso. Aproximou o rosto do dela, sussurrou ao ouvido: "Você é encantadora e linda." "Assim você me deixa sem graça", respondeu Aurora corando. O mundo pareceu desacelerar quando seus olhares se cruzaram, e lentamente os rostos se aproximaram. O primeiro beijo aconteceu ali, sob a música baixa, o aroma do vinho e o sal do mar. Um beijo suave, mas carregado de emoção, descoberta e desejo contido. Aurora sentiu-se flutuar. Nunca antes experimentara tanto calor em um só toque. Leonardo se encantou com cada detalhe. Os lábios, macios, o perfume delicado, o coração que acelerava em sincronia com o dele. A noite seguiu maravilhosa. Ao saírem do restaurante, trocaram mais um beijo e Leonardo a acompanhou até o apartamento, despedindo-se com a promessa silenciosa de se conhecerem melhor nos dias seguintes. O dia seguinte parecia arrancado de um sonho. A Aurora revivia cada gesto, o toque das mãos, a música, o olhar de Leonardo, o beijo que ainda pulsava em seus lábios. Logo cedo, recebeu sua mensagem: "Adorei nossa noite. Quero encontrá-la hoje. Mais tarde te ligo para combinarmos." Aurora foi trabalhar na livraria animada, sentindo uma alegria que há meses não experimentava. Sua mãe e irmã notaram a mudança e sorriram, felizes por vê-la assim. Do outro lado da cidade, Francesa observava com inveja cortante, planejando silenciosamente como afastar os dois. Logo pela manhã, pôs sua ideia em prática. Acessou os sistemas internos da empresa e começou a manipular documentos. Nada ilegal, mas suficiente para insinuar que alguém próximo às negociações poderia ter vazado informações confidenciais. Criou e-mails falsos, enviados a concorrentes e ao sócio da holding italiana de Leonardo. "Se o coração não pode ser convencido, o contrato pode", murmurou Francesa, sorrindo enquanto clicava em enviar. "Vamos ver se ele ainda vai confiar nesta desconhecida." Enquanto isso,
Leonardo estava em uma reunião de alinhamento jurídico quando recebeu um alerta interno. Informações sensíveis da empresa podem ter sido compartilhadas sem autorização. Um documento estava anexado. Ao abrir, quase deixou o copo cair. Havia prints de e-mails entre Aurora e concorrentes, todos forjados. Ele encarou o laptop com o e-mail aberto, lendo 4 vezes, incrédulo. O que mais o perturbava não era o suposto vazamento, mas ver o nome de Aurora envolvido naquela farsa. Leonardo encarava o laptop, incapaz de acreditar no que lia. E se for verdade? Pensou, a voz quase inaudível. Isso é impossível. Aurora jamais faria isso. Mas o estrago estava feito. A holding exigia explicações formais e ele sentiu o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. Fechou os olhos, respirou fundo. Diante dele, uma encruzilhada impossível. Queria ligar para ela, perguntar, confrontar, mas também se sentia magoado e traído pelos acontecimentos. Com um copo de uísque na mão, murmurou em voz alta. Ela não é esse tipo de pessoa. A dúvida, porém, gritava mais alto que a verdade. Leonardo, você precisa se afastar dela até esclarecermos tudo, disse seu sócio italiano com firmeza. Sua posição como investidor sênior está em risco. Após a ligação, decidiu se afastar de Aurora, buscando clareza antes de agir. Naquela manhã, Aurora foi trabalhar na livraria em piloto automático. Cada toque do celular fazia seu coração disparar, mas não havia mensagens de Leonardo. Passou o dia tentando se concentrar, mas a ansiedade se enraizava a cada minuto. Quando a noite caiu, decidiu enviar uma mensagem, perguntando se estava tudo bem, sem resposta. Conversando com a irmã, desabafou. Eu achava que estava vivendo algo novo, algo verdadeiro. Mas parece que tudo se repete. Você não fez nada de errado, Aurora. Se ele desapareceu, o problema é dele, não seu. Mas por que isso sempre acontece comigo? Será que há algo em mim que assusta os homens? A irmã segurou suas mãos com firmeza. Talvez você só se envolva com homens que não sabem lidar com uma mulher verdadeira como você. A alegria que Aurora sentia começou a se dissolver em insegurança. Leonardo não respondia, nem no dia seguinte nem no outro. 2 longos dias de silêncio. Ela tentava racionalizar. Talvez esteja ocupado. Reuniões, viagens. Mas cada hora que passava, reacendia a velha ferida do abandono. Sentada no quarto, digitava mensagens que nunca enviava. Relia cada palavra da última conversa, procurando erros, pistas, ilusões. Será que ele se arrependeu? Será que fiz algo errado? Ou alguém falou algo? Pensava, enquanto a insegurança rastejava pelo coração. Enquanto arrumava os livros da vitrine da livraria, o telefone tocou. Alô? Aurora atendeu. Senhorita Aurora Muniz? Aqui é Beatriz, da Holding Santelli. Precisamos que compareça ao escritório hoje à tarde. Ao escritório? Mas por quê? Perguntou aflita. Não posso adiantar por telefone, mas o assunto é sério. Será recebida pelo departamento jurídico. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. O sumiço de Leonardo, a ligação formal, tudo soava como um julgamento. Ela ligou imediatamente para a irmã. Eles me chamaram, não sei porquê, só sei que tem cheiro de problema. Vá com calma, Aurora. Não entre assustada. Você não tem nada a temer. Na hora marcada, chegou ao prédio de vidro espelhado. Foi recebida com frieza. Sente-se, por favor, disse o advogado. Aurora Muniz, você foi citada em um relatório de segurança da empresa. Há indícios de troca de informações sigilosas com terceiros, concorrentes do setor imobiliário. O quê? Ela se levantou, transtornada. Isso é mentira. Temos documentos que provam, respondeu o advogado impassível. Aurora lutava para conter as lágrimas. Eu não tenho acesso a nenhum sistema interno. Nunca vi esses documentos. Jamais venderia informações da empresa. Senhorita Muniz, trata-se apenas de uma investigação interna. A princípio, vamos apurar os fatos. O senhor Leonardo solicitou sua dispensa imediata. Não precisaremos mais de seus serviços. Ela saiu da sala zonza, caminhando até o elevador como se
flutuasse, incapaz de compreender o mundo ao redor. O sumiço de Leonardo agora fazia sentido. Com coragem, enviou uma mensagem curta e firme. Eu não fiz nada de errado, mas não sei como provar minha inocência. Leonardo recebeu a mensagem e permaneceu em silêncio. Preferiu não responder de imediato, aguardando que a razão falasse mais alto que a emoção. Naquela noite, ao chegar em sua cobertura à beira-mar no Rio de Janeiro, decidiu antecipar a volta para a Itália. Precisava se afastar de tudo, analisar os acontecimentos e entender como lidar com aquela tempestade sem deixar que a raiva ou a dúvida guiassem suas ações. No dia seguinte, Aurora acordou com o coração apertado. Esperava uma resposta de Leonardo, talvez uma ligação, qualquer sinal de contato. Mas o celular permaneceu silencioso. O tempo escorria e, com ele, outra onda de decepção invadia seu peito. Ela sabia da própria inocência, jamais teria feito algo errado. Queria provar sua honestidade, mas não sabia por onde começar. Enquanto isso, em Milão, Leonardo atravessava a sede da holding italiana com passos firmes, o sobretudo escuro alinhado e os olhos carregados de noites mal dormidas. Reuniu-se com o setor de inteligência e segurança de dados. Quero rastrear a origem exata dos arquivos enviados aos concorrentes no Brasil. Uma semana se passou em absoluto silêncio. Aurora não tinha notícias. À tarde, sua irmã ligou. Aurora, você viu a matéria no jornal? Que nota? Perguntou confusa. Disseram que o investidor italiano retornará ao Brasil em breve para fechar novos negócios imobiliários. Aurora congelou. O corpo parecia pesado, as pernas não queriam se mover. Caminhou até o banheiro da livraria e sentou-se no chão, em silêncio absoluto. As lágrimas vieram sem aviso. Ele tinha ido embora, sem sequer se despedir. A sensação de abandono, aquela velha conhecida, a envolveu como uma onda fria. Será que fui idiota de novo? Será que ele nunca mais me procurará? Enquanto isso, em Milão, Leonardo mergulhava em reuniões e análises, mas a mente não parava de pensar em Aurora. O mês que passou ao lado dela tinha sido leve, intenso, cheio de conexão. Queria acreditar que tudo não passava de um mal-entendido e que poderia esclarecer a verdade. Pegou o telefone diversas vezes para ligar, mas desistiu. Optou por uma mensagem breve, contida, carregada de significado. Era uma manhã cinzenta e Aurora estava de folga, ainda de pijama, segurando uma xícara de café enquanto a chuva fina caía pela janela. O celular silencioso há dias finalmente vibrou. Buongiorno, Aurora. Precisei de um tempo para analisar tudo o que aconteceu. Em breve voltarei ao Brasil e talvez eu te procure. O corpo dela estremeceu. Um misto de alegria e dúvida percorreu cada fibra. O talvez deixava tudo enigmático, quase cruel. Como assim? O que eu respondo? Sussurrou para si mesma, incapaz de agir. Optou por esperar, deixando que o tempo cuidasse do desenrolar. 20 dias se passaram desde a volta de Leonardo à Itália, até que o responsável pelo setor de sistemas entrou em seu escritório. Já identificamos os IPs, Sr. Leonardo, disse o analista. Alguns documentos partiram de terminais da filial brasileira. Outros foram manipulados a partir de um terminal na filial do Rio de Janeiro, na sala de uma das coordenadoras. Nome? Perguntou Leonardo, mesmo já suspeitando da resposta. Francesa Riso. As mensagens falsas atribuídas à senhorita Aurora Muniz foram criadas com um programa de clonagem de e-mails, fáceis de montar, difíceis de rastrear, se não fosse pela assinatura do sistema. E vocês podem comprovar isso judicialmente? Indagou ele. Sim, temos registros técnicos e provas digitais. Leonardo respirou fundo. Prepararia tudo. Retornaria ao Brasil na semana seguinte. Mas havia um peso enorme no peito. Ele não havia se despedido de Aurora e temia que a ausência tivesse causado estragos profundos. Enquanto isso, Aurora vivia dias cinzentos, como se uma chuva fina e interminável caísse sobre cada momento. A livraria já não trazia consolo. Conversas com a irmã giravam em torno de perguntas sem respostas.
Ele me abandonou, igual ao Cristiano, murmurou, quase inaudível. Sem despedida, sem coragem de encarar. Aurora, ele deve ter ficado magoado, mesmo você não sendo culpada. Mas tente se colocar no lugar dele. Talvez tenha sido enganado também, por alguém querendo prejudicar vocês dois. A dor era silenciosa, mas profunda. A saudade misturada ao medo de ter sido apenas mais uma distração para um homem que pertencia a outro país, a outra vida. Mas algo insistia em pulsar dentro dela, uma voz pequena e firme, perguntando: e se ele voltar? O avião pousou no aeroporto do Rio de Janeiro em uma tarde nebulosa. Leonardo desceu com pressa, o paletó pendendo nos ombros, pasta preta nas mãos. Trazia mais que documentos. Carregava culpa e saudade. Cruzou o corredor do escritório com passos firmes e expressão dura. Entrou na sala de Francesa sem bater. Precisamos conversar agora. Francesa fechou o notebook, mantendo a habitual doçura artificial, e o encarou com um sorriso frio. Claro. Algum problema? Perguntou Francesca, mantendo a postura firme, apesar do frio na espinha. Você enviou aqueles documentos para os concorrentes? Francesa fingiu surpresa, mas o coração acelerou. Eu? Não. Claro que não. Você falsificou e-mails, Francesa? A coordenadora manteve a pose, sorriso gelado. Eu não falsifiquei nada. Você tem ideia do que está fazendo com a vida de uma mulher inocente? Inocente? Riu de forma contida. Leonardo, você está cego. Vai mesmo arriscar sua reputação por uma mulher que conheceu há 2 meses? Não é só sobre reputação, é sobre verdade. E você passou dos limites. Estou tentando te proteger. Essa mulher vai te destruir. Você não vê? Você está apaixonado. Leonardo a fitou em silêncio, olhos cortando como lâminas. Você foi suja demais, Francesa. E é justamente por isso que nunca poderia amar alguém como você. O sorriso de Francesa se desfez. O chão pareceu ceder sob os pés dela. Ele virou-se e saiu, deixando um silêncio pesado, mas não sem antes dizer: você está demitida, e se eu descobrir que armou mais algum dado falso, será o fim. Não só do seu cargo, mas da sua carreira. No caminho até o hotel, Leonardo olhava as ruas como quem busca por um rosto conhecido entre cada esquina. Encontrar Aurora agora seria diferente. Ela não seria mais a mulher que o esperava de coração aberto. Assim que chegou, enviou uma mensagem. Aurora, voltei, preciso te ver. Tenho algo importante, algo que você merece saber. Ela visualizou, mas não respondeu. No dia seguinte, Leonardo foi até a livraria. Aurora o viu pela vitrine e o corpo congelou. A campainha soou e o silêncio entre eles bateu como um soco no estômago. Aurora, ele disse, a voz carregada de tensão. O que você está fazendo aqui? Respondeu ela séria, segurando um livro como escudo. Voltei para consertar o que destruí. Agora, depois de tudo, depois de desaparecer, ele se aproximou devagar, cada passo carregado de determinação. Fui à Itália investigar as mentiras. Descobri tudo. A Francesa. Chega, cortou ela, olhos brilhando. Eu não quero ouvir desculpas. Não são desculpas, são provas. Ele colocou sobre a mesa da cafeteria a pasta preta aberta. Relatórios técnicos, rastreamentos digitais, prints forjados, assinatura digital de Francesa. Está tudo aqui. Ela criou os e-mails, manipulou documentos, induziu o jurídico. Aurora observava os dedos entrelaçados no colo, olhos marejados. Por que não me falou que ia embora? Eu precisava agir rápido e... fui covarde. Achei que voltar com provas seria melhor. Ela desviou o olhar, a voz baixa. Você não percebe, Leonardo. Já fui chutada uma vez por alguém que amava. E agora, quando comecei a acreditar em você, você sumiu. Eu não sumi de você. Fui atrás da verdade por sua causa. Mas deixou um buraco enquanto fazia isso. Silêncio caiu sobre a cafeteria. Pessoas entravam e saíam, mas ali parecia existir apenas o som dos corações batendo, próximos, pesados.
Você me machucou, ela confessou, voz trêmula. E não sei se quero sentir isso de novo. Eu entendo, mas estou disposto a provar que posso ser diferente. Aurora respirou fundo, o olhar perdido na janela. Eu não sei. Neste momento não consigo te perdoar. Vai levar tempo. Eu não tenho pressa. Vou te esperar. Naquela tarde, Aurora caminhou pela praia, sozinha, pés descalços na areia fria, vento batendo nos cabelos soltos. Repassava cada palavra de Leonardo, cada prova, cada silêncio anterior. Não era mais a mulher ferida que implorava por atenção. Estava mais forte, mais endurecida. Sua irmã se aproximou. Recebi a sua mensagem. O que aconteceu? Ele voltou. Com provas de que eu não fiz nada de errado. E o que você vai fazer? Não sei. Parte de mim quer abraçar e esquecer tudo. Outra parte quer se proteger. Talvez não precise escolher entre uma e outra. Talvez possa fazer os dois com tempo. Aurora assentiu, olhando o mar escuro à frente. Os dias seguintes foram marcados por um equilíbrio silencioso. Leonardo respeitava o espaço dela, mas não se afastava. Ligava de vez em quando, deixava flores na portaria da livraria, escrevia bilhetes curtos. Hoje o sol amanheceu com um brilho igual ao seu. Aurora sorria ao ler, mas não respondia. Sua irmã notava o olhar mais suave, os suspiros distraídos, a saudade disfarçada. Você está resistindo só por medo, disse a irmã. Não sei se é medo ou apenas lucidez. Naquele mesmo dia, Aurora recebeu uma mensagem de Leonardo. Não quero invadir seu espaço. Só queria que soubesse que, mesmo em silêncio, continuo aqui. E você continua em meus pensamentos. Ele passou os dias seguintes sem pressionar, sem ligar, sem aparecer. Mas em silêncio, esperava. Cada dia, ambos caminhavam com cautela, corações em suspenso, desejando que o tempo restabelecesse o que quase se perdeu. Aurora passava os olhos pelas mensagens antigas, relia cada palavra dita naquele jantar, revivia o toque das mãos, o calor do beijo. Parte dela já o havia perdoado, mas outra ainda sangrava, lembrando dolorosamente do que havia sofrido com Cristiano. Do outro lado da cidade, o silêncio de Aurora pesava demais sobre Leonardo. Quase um mês havia se passado e ela raramente respondia às suas mensagens. Era um silêncio de dois corações tentando se encontrar no meio do caos. Até que, finalmente, ele apareceu na livraria. Eu vim porque não consigo mais esperar, disse Leonardo com a voz firme, mas carregada de emoção. Sei que errei, mas estou arrependido. Sinto sua falta. Naquela noite, no restaurante, tive certeza de que queria você. Aurora sentiu o peito arder com a intensidade da presença dele. Eu não sei se consigo confiar de novo, tão rápido. Eu quero você, respondeu ele, com intensidade, olhos fixos nos dela. Ela desviou o olhar, lutando com os próprios sentimentos. Isso não é um conto de fadas, Leonardo. Eu sei, mas também não precisa ser um pesadelo. Ele segurou sua mão com firmeza e ternura. Me deixa provar que posso ser diferente. Aurora olhou para ele, indecisa. Havia uma faísca de esperança, mas também medo. Eu preciso pensar, disse finalmente. Tá bem, eu entendo. Mas vou precisar voltar para a Itália. As negociações aqui no Brasil estão se encerrando. O coração de Aurora quase saltou do peito. Ela não queria que ele fosse embora, mas ainda não. Estava pronta para esquecer a mágoa que sentia. Quando você vai para a Itália? Perguntou a voz baixa. Daqui a alguns dias. Eu não quero te pressionar, mas achei melhor te falar a verdade. Se você estiver disposta a me perdoar, sabe onde me encontrar. Ele deu um beijo leve em sua testa e se afastou. Aurora ficou ali, parada, vendo o homem que amava se afastar, perdida entre a saudade e a raiva contida. Voltou para casa pensativa, a noite inteira refletindo. No dia seguinte, acordou cedo. Passou o dia na livraria pensando em Leonardo, e a pergunta martelava em sua mente. E se ele fosse embora para sempre? No fim da tarde, tomou banho,
Passou o batom vermelho, prendeu os cabelos em um coque e vestiu um vestido azul de alças finas que moldava sua silhueta. "Vai aonde assim?" perguntou a irmã, rindo. "Ver um homem. E talvez meu futuro." No hotel, Leonardo revisava documentos quando ouviu a campainha. Ao abrir, paralisou. Aurora entrou, firme, mas com o coração aos saltos. Caminhou até o centro da sala e o encarou. "Você não acreditou em mim. Sumiu e me fez sangrar em silêncio", disse a voz falhando. "Mas estou aqui, porque o que você despertou em mim não sumiu." Leonardo deu um passo à frente, olhos marejados. "Eu queria voltar no tempo e te proteger de tudo, mas não dá. E agora, o que eu faço com tudo que ainda sinto?" Ele se aproximou, hesitante. "Me deixa cuidar de você, um dia de cada vez, sem pressa, sem pressão." Aurora desviou o olhar e falou: "Eu ainda tenho medo. E se isso for amor?" "Então vale cada tentativa", respondeu ele. As palavras pairaram no ar como perfume antigo. Leonardo tocou sua cintura levemente e ela não recuou. O silêncio se tornou música. A tensão se transformou em entrega. Seus rostos se aproximaram, olhos semiabertos, e então os lábios se tocaram. Foi um beijo longo, intenso, cheio de pausas suaves e retomadas profundas. Não era apenas um primeiro beijo, mas um beijo de confiança, de reconstrução. Aurora deslizou os dedos pelo cabelo dele e Leonardo colou o corpo ao dela com delicadeza apaixonada. Respirações se misturavam, mãos trêmulas, olhares entre beijos. Era como se redescobrissem, finalmente livres das sombras do passado. "Eu esperei tanto por isso", murmurou ele. "E eu pensei que nunca mais aconteceria", sussurrou ela. Sentaram-se no sofá, ainda entrelaçados. "E a francesa?", perguntou Aurora. "Ela responderá judicialmente. A empresa está decidida. Mas para mim, o mais importante agora é você. Eu perdi tanta coisa, meu emprego, reputação, minha fé nas pessoas, e mesmo assim não perdeu a si mesma." Aurora sorriu, olhos marejados. "Eu só não quero mais implorar para ser amada." "Não precisa, só precisa permitir." Ela encostou a cabeça no ombro dele. A noite caiu devagar sobre o Rio de Janeiro. O quarto do hotel envolto em penumbra suave, iluminado por abajures âmbar e o reflexo prateado da lua nas cortinas. Leonardo preparou 2 taças de vinho e entregou uma a Aurora, que permanecia sentada, olhar baixo, lutando contra lembranças do passado e o desejo presente. Ele se sentou ao lado dela, tomou sua mão devagar. "Não quero que esta noite apague suas cicatrizes. Quero que ela te prove que você merece amor, do tipo que respeita, espera, cuida." Aurora o olhou profundamente. "E se eu ainda tiver medo de me magoar?" "Então vamos devagar, até o medo virar confiança." Ela sorriu, suspirando, e encostou a cabeça no ombro dele. O vinho aquecia por dentro. O toque da pele falava onde as palavras não alcançavam. Leonardo deslizou os dedos pelos braços dela, como quem desenha promessas na pele. A música baixinha parecia respirar junto com eles. Então, levantou-se devagar e estendeu a mão. "Vem, vamos dançar." Aurora se ergueu suavemente. Caminharam até o centro do quarto e começaram a dançar no ritmo lento da música. Ele parou diante dela, segurou seu rosto entre as mãos e a beijou com mais intensidade do que antes, cada toque reforçando que, finalmente, eles estavam juntos, de corpo, alma e coração. Com uma fome delicada, como quem saboreia um reencontro esperado há décadas, Leonardo deslizou os dedos pelo zíper do vestido de Aurora. Ele desceu lentamente, como quem abre uma carta preciosa. Ela tremia levemente, mas não era de insegurança. Era entrega. Ele a observava com reverência. "Você é linda, em todos os sentidos." O vestido escorregou pelo corpo de Aurora e caiu ao chão. Ela permaneceu ali, apenas com a lingerie cor champanhe, os cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros. Leonardo retirou o paletó, depois a camisa, revelando o corpo maduro,
forte, marcado por experiências. Aurora tocou o peito dele com a ponta dos dedos, subindo até o pescoço, como se decorasse um mapa. Faz tempo que eu não me sinto assim. Assim como? Ele perguntou ansioso. Desejada e segura, ao mesmo tempo. Ele a tomou nos braços e a deitou devagar sobre a cama. Os lençóis de linho cederam ao corpo dela como um abraço. Os beijos se intensificaram, lentos, intercalados por toques ardentes, olhares longos, sorrisos tímidos e suspiros entrecortados. Leonardo explorava o corpo de Aurora com delicadeza, como se ela fosse porcelana viva. Cada curva, cada gesto, cada suspiro era respeitado, admirado, celebrado. Ela o puxou para mais perto, sentindo a pele quente dele contra a sua. Os ritmos se encaixavam como ondas. As mãos se entrelaçavam enquanto os dois se uniam pela primeira vez sem pressa, sem culpa, sem cobrança. Era uma dança suave, íntima, onde o desejo não era urgência, era presença. Aurora se sentiu inteira, vista e tocada na alma. Quando adormeceram abraçados, com as pernas entrelaçadas e o silêncio preenchido pela respiração mansa, ela soube. Não era apenas sexo, era reencontro, era início. Escreva nos comentários onde você mora. Gostamos muito de saber de onde são nossos ouvintes. O telefone de Leonardo tocou às 7 da manhã. Ele atendeu com os olhos ainda sonolentos. Ao ouvir o advogado, italiano, sentou-se ereto na cama. Aurora, deitada ao lado, notou a expressão dele mudar. Aconteceu algo grave? Perguntou, cobrindo o colo com o lençol. Não, apenas meu advogado. Marcou uma audiência sobre alguns bens da minha falecida esposa e preciso voltar à Itália. Aurora engoliu o nó na garganta, o estômago revirado. Quando? Em 3 dias. Ela desviou o olhar hesitante. Vai sozinho? Ele segurou sua mão com firmeza. Não quero ir sozinho. Quero que vá comigo. Aurora congelou. Eu sei que é de repente, mas você é parte da minha vida agora. Não quero deixar isso suspenso esperando. Você quer que eu largue tudo e vá para outro país com você? Não estou pedindo que largue tudo. Estou oferecendo um caminho ao meu lado. Ela se levantou e olhou a cidade acordando, lembrando das decepções passadas. Você sabe o que isso me lembra? Quando o Cristiano me convenceu a mudar minha vida por ele e depois me descartou. Me deixou sem emprego, sem dignidade, sem chão. Leonardo caminhou até ela seguro. Eu não sou ele, Aurora, e você não é mais a mesma mulher. Naquela tarde, Aurora caminhava sozinha pelo centro de São Paulo, o casaco apertado contra o corpo. Vitrines, pessoas apressadas, o cheiro de café e asfalto molhado, tudo parecia distante. Dentro dela, 2 vozes gritavam. Uma dizia, vá, confie, arrisque. A outra sussurrava, você vai ser abandonada de novo. Sentou-se em um banco, pegou o celular e releu as mensagens de Leonardo. Cada palavra parecia sincera, mas o passado ainda doía. Voltou para casa e a mãe perguntou, está tudo bem, minha filha? Ele me chamou para ir com ele para a Itália. E você está com medo? Muito. Minha filha, eu te vi renascer com esse homem. Você tem brilho nos olhos de novo. Mas a escolha precisa ser sua. E se eu chegar lá e ele mudar? Se me ver fora do meu ambiente, sem meu emprego, sem minha base e não me quiser mais? A mãe segurou suas mãos com firmeza. Então você volta, de cabeça, erguida, porque dessa vez você não está indo por carência. Está indo por amor. E está indo inteira. Naquela noite, Aurora voltou ao hotel. Leonardo estava na varanda, camisa branca e olhar perdido nas luzes da cidade. Aproximou-se dela. Você já tem uma resposta? Ainda não, estou muito insegura. Entendo o seu medo, só quero que saiba que comprei sua passagem, não para te pressionar, mas para te mostrar que você tem escolha. Aurora hesitou ao tocar o envelope nas mãos dele. Leonardo, você não entende. Da última vez que um homem me pediu para largar tudo por ele, ele me traiu. Me humilhou. Me descartou. Eu não sou ele. Quero cuidar de você.
Se decidir ir, pode voltar quando quiser. Aurora fechou os olhos, emocionada. Não posso te responder agora. Tudo bem. Só prometa ser fiel a si mesma. Leonardo depositou o envelope em suas mãos e beijou sua testa com ternura. No dia seguinte, em casa, Aurora não abriu a passagem. Guardou-a na gaveta da penteadeira, como se o papel pudesse arder em suas mãos. Conversou com a irmã, que a olhava com empatia. Vai ficar aí parada, Aurora, esperando a vida passar de novo? E se eu me entregar e ele mudar de ideia? E se ele for o homem que você pediu em oração depois que tudo desabou? Aurora caminhava de um lado para o outro. Agora era diferente. Ela tinha escolha. Ela tinha valor. Mas o medo ainda morava no fundo do peito, persistente como uma sombra. Na noite anterior à viagem, Leonardo passou no apartamento de Aurora. Só vim dizer tchau. Amanhã estarei no aeroporto. Se decidir não ir, vou entender. Ela não respondeu. Apenas assentiu, com lágrimas nos olhos. Ele se aproximou e a abraçou, firme, como se quisesse gravar aquele instante na memória. Onde quer que você esteja amanhã, espero que seja feliz. E saiu. O sol ainda nem havia surgido no bairro de Coqueiros quando Aurora abriu a gaveta. O envelope estava lá, intacto. Tremendo, ela o abriu. A passagem dizia: Rio de Janeiro, Milão, embarque 11:10, assento reservado, 14B. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Pela primeira vez não pensou no medo. Pensou na mulher que se tornara. Chamou a mãe e a irmã, pedindo ajuda para fazer as malas. Ambas sorriram emocionadas, abraçando Aurora com força. Ela vestiu uma calça bege, camisa de linho branca, o cabelo preso num coque baixo. Pegou a mala, se despediu e chamou um táxi. No aeroporto, a voz no alto-falante anunciava o embarque do voo internacional. Leonardo, com olhos ansiosos, vasculhava a multidão. Nada. Mais um grupo embarcou. Ele passou a mão pelos cabelos, prestes a desistir. E então, ela apareceu. Calma, linda, firme. Ele parou por um instante, sem respirar. Aurora sorriu levemente, estendendo o bilhete. Espero que o assento 14B ainda esteja vago. Leonardo avançou, os olhos brilhando. Está, sempre esteve para você. Eles se abraçaram em silêncio, como quem sela um pacto de vidas entrelaçadas. Milão os recebeu fria naquela manhã. O céu cinza refletia nas ruas molhadas pelo orvalho, mas Aurora caminhava ao lado de Leonardo, como se estivesse em um sonho que sempre pertenceu a ela. Ele contava sobre os prédios antigos, sua infância, os lugares que amava, e Aurora sentia que cada passo era parte de sua própria fantasia, realizada enfim. Algumas semanas depois, a audiência do processo contra a francesa aconteceu em um tribunal discreto no centro da cidade. Aurora aguardava do lado de fora, sentada num banco de mármore, mãos geladas, coração acelerado. Leonardo saiu, aliviado. Ela admitiu. Invadiu o sistema da empresa, manipulou os e-mails para me afastar de você. Ela vai ser presa. Pena alternativa. Mas o mais importante, acabou. Aurora e Leonardo moravam agora no espaçoso apartamento dele, próximo ao Parque Sempione. Numa noite de outono, ele a levou ao topo da Torre Branca. A cidade se estendia em luzes douradas aos pés deles. Lembra quando eu disse que queria te mostrar o que é amor de verdade? Perguntou. Lembro. Leonardo tirou do bolso uma pequena caixa, abriu-a. Dentro, um anel de ouro com uma pedra azul clara. Quero casar com você, Aurora. Construir uma família linda. Você aceita ser minha esposa? Aurora sorriu com os olhos marejados. É a coisa mais linda que alguém já me deu. Sim, eu aceito. Ele deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo lento. A brisa fria balançava seus cabelos, mas dentro do abraço havia calor, havia certeza. Milão agora fazia parte de Aurora. Não apenas como cidade estrangeira cheia de história, mas como lugar onde construiu um novo significado para lar. Na primavera, publicou seu primeiro artigo numa revista cultural italiana. Voar
é decidir que o medo não vai mais dirigir sua vida. O texto era íntimo, quase uma carta à mulher que ela foi. Contava sobre o fim de um relacionamento que parecia tragédia, mas que foi libertação. Sobre a dor de ser deixada no altar da alma, sobre medo de amar de novo, e sobre Leonardo, o homem que lhe deu escolha, paciência e presença. A crônica foi lida por milhares de mulheres que, como Aurora, pensaram que a vida havia acabado após uma traição. Mas a vida apenas deu meia volta para revelar uma paisagem mais bonita. Alguns anos depois, Aurora dividia os dias entre ensinar italiano a estrangeiros, escrever suas crônicas e cuidar de Matteo, seu filho lindo, que enchia os dias dela e de Leonardo de alegria. Entre investimentos e vinhos, Leonardo a acompanhava como alguém que finalmente entendeu o que significa amar de verdade. Enquanto isso, em 1800, São Paulo, a notícia sobre Cristiano e Paula circulava discretamente entre conhecidos. O noivo, que um dia prometera amor eterno, havia repetido seus padrões. Traiu Paula pouco depois do noivado, e o relacionamento acabou de forma silenciosa, sem alarde, mas com a mesma frustração que ele sempre deixava atrás de si. Francesa, por sua vez, cumpriu a pena alternativa e viu sua carreira desmoronar. Leonardo e Aurora reconstruíram suas vidas sem medo de olhar para trás, sabendo que a justiça, mesmo lenta, sempre alcança aqueles que insistem em ferir o que é puro e verdadeiro. Numa tarde de outono, sentados na varanda da casa de campo na Toscana, ele disse: "Sabe por que comprei aquela passagem para você, mesmo sem saber se viria?" Aurora sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. "Por quê?" "Porque era a primeira vez que eu queria que alguém viesse e escolhesse ficar." Ela o beijou, calmo, maduro, cheio de gratidão. E naquele silêncio, duas almas que aprenderam a amar depois da dor, compreenderam. O recomeço mais bonito da vida acontece quando paramos de correr atrás de quem nos feriu e começamos a correr em direção ao que nos cura. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.